he dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast da Secção Internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e acabamos de ouvir a voz do presidente do Equador, Daniel Noboa, a declarar o estado de sítio no país, legitimando assim a atuação das Forças Armadas para controlar a situação que Noboa designa por conflito armado interno. Para nos falar desta guerra civil contra o narcotráfico, temos connosco Luís Novaes, correspondente do Expresso no Peru, país que partilha 1.400 km de fronteira com o Equador. Estamos a gravar ao início da tarde, sexta-feira, 12 de janeiro. A edição técnica deste podcast é de João Martins. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Luís, o Peru também declarou estado de emergência em algumas zonas do país. Como é que tu lês, a partir de Lima, a situação que se vive neste momento no Equador, sobretudo em Guayaquil, onde os acontecimentos, esta onda de violência começa no dia 8 com a fuga de José Vilamar, um narcotraficante, mais conhecido por Fito, da cadeia de Guayaquil. Obrigado por este convite e, como sempre, é um prazer participar do teu podcast. O Peru declarou em estado de emergência todas as regiões da sua fronteira norte, da fronteira com o Equador. São, como tu disseste, 1.400 km de fronteira. Quando falamos da América Latina, falamos de realidades de distâncias muito grandes. É uma fronteira muito permeável, muito difícil, e este estado de emergência o que permite é que as Forças Armadas entrem em auxílio da polícia para controlar as entradas no Peru. Qual é o grande receio? Aliás, foi isso que aconteceu no Equador com a declaração de estado de sítio, porque as forças policiais não tinham capacidade de controlar a situação a violência em Guayaquil e também no resto do país. Aliás, a própria Argentina disponibilizou-se para enviar polícias para o Equador. No Equador ainda foi mais do que estado de sítio. Normalmente na Europa está-se a traduzir para estado de sítio, mas no Equador o que se declarou foi um estado de guerra interna, que é um sinónimo de guerra civil. Exatamente, aliás, eu disse isso, que o presidente lhe chamou conflito armado interno e que é uma guerra civil entre aquilo que é a sociedade civil do país e os narcotraficantes. Exatamente, e enquanto o estado de sítio ou estado de emergência no Peru permite que as Forças Armadas entrem em coordenação com a polícia e coordenadas pela polícia, o estado de guerra é ao contrário. As Forças Armadas... Sim, mas diz-me uma coisa, como é que tu vês a situação neste momento no Equador? Como é que um país que até há meia dúzia de anos era considerado um país pacífico é completamente tomado pelo narcotráfico? A situação no Equador tem que ser vista como um cocktail diabólico entre diferentes tipos de problemas. Basicamente 3 tipos de problemas. Problemas sociais e identitários, de longo prazo, problemas políticos
de curto prazo e problemas institucionais da América Latina e particularmente da América do Sul. Mas também a questão do narcotráfico agudiza-se de uma forma exponencial quando, à medida que a Colômbia vai apertando a malha contra os narcotraficantes, e eles mudam para o país vizinho, com quem também têm fronteira, e mudam-se para o país vizinho, que ainda por cima tem uma saída importante para o Oceano Pacífico, no porto de Guayaquil. Relacionam-se com os problemas políticos de curto prazo e com os problemas institucionais. E também com os problemas sociais, porque de facto os narcotraficantes só conseguem ter algum poder porque é uma forma de emprego. Está correto, de emprego e até de identificação de identidade. Como assim? O que queres dizer que pertencer a um bando criminoso de narcotraficantes é uma forma de identificação? Saiu, curiosamente, agora na Europa, na Itália, uma tese de mestrado de um ex-mafioso em que ele fez a licenciatura em Sociologia na prisão, está preso há 14 anos, e em que ele fala dos motivos que o levaram a aderir à máfia. E fala de uma juventude repleta de problemas de violência, problemas familiares, problemas de droga dentro da família, e que ele viu na máfia uma identidade, um nicho de pertença. E uma estruturação, exatamente. E esse nicho de pertença que existe na Europa, por maioria de razão, tem que existir na América Latina, onde as desigualdades são muito maiores. Sim, aliás, nós publicámos esta semana um texto onde o eurodeputado espanhol Iván García, que acompanha no Parlamento Europeu o pelouro das relações com a América Latina, diz que o problema maior, neste caso, é a profunda desigualdade social. E que a partir dessa profunda desigualdade social e da pobreza que se cria um caldo para que o narcotráfico e os narcotraficantes, de alguma forma, que as pessoas possam ganhar algum dinheiro nisso. Agora, uma coisa é o pequeno tráfico, outra coisa é nós termos neste momento 2 cartéis, os Los Lobos e Los Choneros, que um deles é que pertence o Fito, o que fugiu da prisão no dia 8, e que dominam e que quase que se constituem como um Estado paralelo. E põem em risco o próprio Estado. Agora, eu acho a democracia, que é um erro. Acho que é um erro ver um problema destes apenas sob uma perspectiva. É certo que o problema social e o problema da desigualdade é um problema e é o problema de longo prazo. É um problema que se arrasta há séculos na América Latina. Mas há outros 2 problemas que têm que entrar nesta configuração, que é o problema de curto prazo político do próprio Equador e o problema institucional da América do Sul. O que acontece é que estes 3 fatores juntos formaram o caldo que permitiu que o Equador tivesse uma taxa de homicídios de 8 por 100 mil em 2020 e de 45 por 100 mil em 2023. Neste momento, passou de um dos países mais pacíficos da América Latina para o país mais violento. O ano passado teve 7.200 assassinatos. 7.800. Quando tu falas no problema político do Equador de curto prazo, estamos a falar, Daniel Noboa foi na campanha eleitoral para a primeira volta das eleições presidenciais e também para as eleições gerais, foi assassinado um dos candidatos, Fernando Villavicencio, que estava em segundo lugar nas sondagens. 11 dias depois do assassínio de Villavicencio, é a primeira volta das presidenciais. Daniel Noboa salta cá para cima com a sua proposta securitária e passa a segunda volta, sendo eleito nas eleições e tomou posse em novembro. No entanto, o mandato dele é muito curto, vai até 2025, porque estas eleições presidenciais foram umas eleições intercalares na sequência do abandono da presidência, da resignação
do anterior presidente. O que é que está aqui a falhar? São os partidos tradicionais? O que é que está a falhar? Para falar do problema político de curto prazo, temos que recuar ao mandato de Rafael Correia, que é entre 2007 e 2017. Rafael Correia tinha uma perspectiva soberanista do Equador e fechou todos os acordos que tinham com os Estados Unidos para controle e combate ao narcotráfico. A DEA, que é a agência norte-americana que combate o narcotráfico, tinha uma base em Manta, no Equador, que foi fechada em 2009 porque o Rafael Correia disse que o Equador tinha a capacidade soberana de combater o narcotráfico sem o apoio dos Estados Unidos. Ora, é uma atitude legítima, até podemos considerar que mais do Mas, no fundo, fragilizou o combate ao narcotráfico. Mas tem consequências. Porquê? Porque a DEA fornece aos Estados nacionais uma panóplia de formação de inteligência e de tecnologia de combate e inteligência que os Estados nacionais latino-americanos não têm a capacidade para terem por si mesmo. Ora, isto, aliado a uma maior pressão, como tu referiste, na Colômbia, os especialistas falam do efeito balão, que é quando eu pressiono um balão com o dedo um balão do lado, afunda-se, mas o ar não desaparece, vai para o outro. Eles mudaram, aliás, aquilo depois, estas fronteiras no meio da selva são fronteiras pouco controladas, porque é fácil passarem de um país ao outro. E, portanto, encontraram no Equador o interposto de cocaína, o cloridato de cocaína, ideal entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo, que são a Colômbia de um lado e o Peru do outro. Ou seja, passaram a transformar, digamos, a fazer a transformação para a produção de cocaína e também com a vantagem, com a vantagem do ponto de vista dos narcotraficantes, terem o enorme porto de Guayaquil para exportar. Sobretudo como interposto, não tanto como produção, porque a cocaína já sai produzida tanto do Peru como do Equador, porque o transporte da cocaína é muito mais concentrado do que o da pasta básica de coca, e nem falar das folhas de coca, que seria impensável, e que são as matérias-primas para a produção da cocaína, entre outras, incluindo a própria gasolina e vários ácidos. Então, encontraram aí o interposto. O Equador tinha uma economia muito internacionalizada para o hemisfério norte por via da produção de banana pelo porto de... Aliás, só uma pequena nota, sendo que o homem considerado o rei das bananas do Equador é o pai do atual presidente, Daniel Noboa, que é o maior... Sim, e que foi candidato presidencial várias vezes, sem ter conseguido ganhar. Mas agora o que eu acho que os nossos ouvintes querem, as pessoas que nos acompanham nesta viagem ao Equador, o que querem mesmo saber é, nesta situação de total insegurança em que as crianças estão sem escola, sem poderem ir à escola, porque as escolas não estão a dar aulas presenciais, em Guayaquil. Guayaquil é a maior cidade do país. Não é a capital, mas é a maior cidade do país, aquela que é o centro, é o coração económico do país. As crianças não podem ir à escola, os hospitais estão e os centros de saúde com o funcionamento afetado pelas medidas, porque de facto com esta situação de medo e por medidas de segurança foi feito um sequestro indireto num canal de televisão. Com esta situação de insegurança, com carros carbonizados, uma onda de vandalismo, de destruição, como é que se pode dar segurança à população? É esta a grande pergunta que nós deste lado do mundo e noutro hemisfério e do outro lado do mundo temos. Como é que isto é possível de controlar no curto prazo? Porque tem que haver uma resposta no curto prazo para o país. O problema da segurança no curto prazo está a ser resolvido precisamente com a declaração do estado de guerra interna, que está a permitir que as Forças Armadas, todos estes grupos, são 22 grupos mafiosos, os mais importantes são os Choneros, os Lobos e os Tiguerones, os dois últimos até dissidentes
do primeiro, e o presidente Novoa declarou estes grupos como grupos terroristas. Já não são máfias, são terroristas. E declarou a guerra interna, que é equivalente a dizer guerra civil. E o problema de segurança no curto prazo resolve-se assim. Agora, o grande erro é se pensarmos que isto é um problema de segurança de curto prazo. Isto é, como eu disse, um problema também político de curto prazo e um problema institucional da própria América Latina e particularmente da América do Sul. O que é que queres dizer com isso? Saiu agora recentemente o relatório de riscos globais do Fórum Económico Mundial e que não é nada otimista e que considera que um dos fatores mais importantes para acabar ou para combater a criminalidade será a cooperação entre países e, portanto, a diminuição das barreiras fronteiriças na segurança entre os países. Ora, eu dou-te só um exemplo. Em março de 2023, houve um cidadão venezuelano que vivia no Peru que, sem qualquer dúvida, foi filmado, não há qualquer dúvida, queimou a sua ex-noiva na rua com gasolina. Ela tinha 18 anos e morreu. Fugiu para a Colômbia, foi encontrado na Colômbia um mês depois deste crime e o Peru não está a conseguir extraditá-lo. Portanto, isto significa uma grande falta de cooperação ao nível da segurança entre os países da América Latina, que ainda por cima vivem uma malha inconstante e instável institucional. Por isso, o que esse relatório diz é que é preciso agilizar e tornar mais eficaz e rápida a cooperação judiciária e policial, de forma a que seja possível facilitar os processos de extradição e a culpabilização e a detenção de criminosos. Agora eu faço-te outra pergunta, Luís. Nós vemos, isto aconteceu agora no Equador, aliás, o Noboa, durante a campanha eleitoral, uma das propostas que fez foi a criação de barcos de prisão, porque as cadeias no Equador estavam completamente a abarrotar, eram locais, verdadeiros locais de recrutamento de narcotraficantes e de formação de pessoas, eram controladas, o Fito estava preso em Guayaquil, mas continuava a controlar a cartela que esfia e a dar ordens a partir da cadeia. Isto é uma situação que não é exclusiva do Equador, acontece em vários países da região, por isso não chega a agilizar, punir e prender, porque com cadeias cheias o que tem que haver aqui outra solução. Tem que se olhar para o problema de longo prazo, que é o problema social, e ter medidas efetivas de atuação aí. Um dos problemas que podemos ter no futuro próximo é um problema de direitos humanos. Que já se verifica em Salvador, não é? Em El Salvador. Em Salvador, por exemplo, uma das medidas que o Parlamento do Equador está para aprovar, se é que ainda não aprovou, é uma amnistia às Forças Armadas pelas pessoas que matem no âmbito deste combate. Ora, isto dá aso a uma potencial discricionalidade e facilidade no gatilho que não conheceríamos se não houvesse este tipo de iniciativas. Ou seja, uma população que se sente ameaçada na segurança começa a aceitar medidas extremas por parte do Estado que ponham em risco os próprios direitos humanos. Portanto, por isso é que eu digo que isto não pode ser visto apenas como um problema securitário. Não estamos a ver apenas como um problema securitário. Sabemos que há um problema de desigualdade de base, de desigualdade no acesso à educação, ao emprego, à comida e à saúde. E que em todas as situações de profunda desigualdade social, não é que podem ser um caldo mais propício para estes contextos. Agora, o que é preciso é dar respostas imediatas sem descurar o longo prazo. É isto? Repara que neste momento o presidente mais popular da América Latina, e não é só em Salvador, é o presidente Bukele, que neste momento está com o mandato suspenso porque encontrou um artifício constitucional para se poder recandidatar, mas é o presidente Bukele do Salvador, que com medidas... Não é da América, dessa zona norte da América Latina.
não, mas da América Latina em geral, neste momento é o presidente mais popular. E é o chamado Plano Bukele, é um plano que está na agenda política de toda a América Latina, nomeadamente da América do Sul. Porquê? Porque o presidente Bukele conseguiu que o Salvador passasse de uma taxa de homicídios de 103 por 100 mil, que era talvez a maior do mundo, para em 2015, em muito pouco tempo. Sim, em 2015, reduziu a taxa de criminalidade. Para uma taxa em 2023 de 2,4. Portanto, passar de 2015 a 2023 de 103 para 2,4 é um resultado que ninguém esperaria. Bem, então quais são os riscos? Nós, neste momento, estamos com um estado de guerra no Equador, o exército está na rua, as forças armadas estão na rua, mas a população está sem acesso, está com o seu cotidiano alterado, está sem acesso a muitos serviços presenciais da administração pública, nomeadamente as aulas. E eu faço outra pergunta: qual é a situação da comunicação social, da imprensa no Equador neste momento? A imprensa equatoriana, a comunicação social equatoriana está sujeita a medidas de estado de guerra? Ou seja, está sujeita à censura? Não há censura. Há recolher obrigatório a que a imprensa não está sujeita. Agora, há limitações à presença da imprensa por motivos de segurança ou alegadamente de segurança, como acontece normalmente num estado de guerra. Neste momento, a grande paranoia que existe, ou o grande receio que existe fora do Equador é o receio da exportação deste problema. Porquê? Pelo que dissemos há um bocado, quando tu pressionas o balão de um lado, o ar vai para o outro. Por isso é que o Peru declarou em estado de emergência toda a sua fronteira com o Equador e está a tratar de controlar. Por exemplo, diz o José Adolfo Macias Salazar, que é o tal líder dos choneiros, que talvez já esteja no Peru. E, portanto, talvez se tenha refugiado. O criminoso, o narcotraficante que fugiu no dia 8 da cadeia de Guayaquil. Só para ajudar a situar quem nos acompanha nesta viagem, o Equador faz fronteira com a Colômbia a este, fronteira com o Peru a sul e depois tem uma frente para o Oceano Pacífico. Aliás, porque o problema do narcotráfico, neste momento, o poder e a forma como está a comprometer o funcionamento do Estado e da democracia não afeta só o Equador, o Peru e a Colômbia. Tem afetado vários países, daquilo que nós aqui consideramos a América Latina, que é toda a grande América que fala espanhol e português, no caso do Brasil. Sim, e uma América Latina que, voltando ao relatório do Fórum Económico Mundial para 2024, que saiu agora, tem necessariamente que cooperar, porque a cooperação internacional é um dado assumido, vai ser essencial, já é, e vai ser essencial no controle dos bandos nessa cooperação criminosos. Judiciária, policial, de segurança e de informações. Ora, isto implica uma cobertura institucional que na América Latina não existe. Nós na Europa estamos acostumados a ter a União Europeia e a ver uma grande cooperação institucional. Tu falaste há pouco que o presidente Rafael Correia tinha rejeitado e quebrado a cooperação com os Estados Unidos em matéria com a agência americana responsável pelo controle e observação do narcotráfico. Neste momento, os Estados Unidos, através da Casa Branca, um conselheiro de segurança da Casa Branca, já anunciou que os Estados Unidos estão dispostos a apoiar o Equador em termos de expertise, enfim, a vários níveis. Aliás, já quando foi o assassinato do candidato presidencial, o ano passado, sim, o presidente Lasso pediu apoio dos Estados Unidos, nomeadamente do FBI, para encontrar os criminosos, porque outro problema
do Equador e da América Latina em geral é uma grande corrupção dentro das instituições e nomeadamente dentro das forças de segurança. Estes grupos não teriam a capacidade de crescer como cresceram tão rapidamente se não conseguissem contar com algum beneplácito ou com grande beneplácito por parte das forças de segurança. Portanto, o país, ou o presidente Lasso, reconheceu que não tinha a capacidade institucional para encontrar os criminosos que assassinaram o Villavicencio o ano passado. E, portanto, mas aqui estamos a falar de cooperação com os Estados Unidos. Eu agora queria te fazer uma pergunta, porque nós de facto estamos bastante interessados em perceber o que se passa neste momento. Tu já tiveste contacto com alguém no Equador nestes dias? Tenho vários contactos com colegas jornalistas, não cubro o Equador, mas naturalmente sou uma pessoa atenta aos problemas da região, e o que te posso dizer é que toda a gente está muito assustada com este problema. Mas há uma unanimidade rara na América Latina, há uma unanimidade no tecido da comunicação social, no tecido político, que é difícil de encontrar na América Latina e em torno do presidente Novoa e das medidas que ele está a tomar e a anunciar. Ou seja, apesar de serem medidas duras, há apoio, um apoio consensual. Não haja dúvida. O próprio Rafael Correia, que vive na Europa, vive na Bélgica, como sabes, veio a público apoiar as iniciativas que estão a ser tomadas por Novoa e a dizer que os problemas que têm entre eles são problemas ideológicos que vêm depois. Primeiro é preciso resolver isto e é preciso unidade. Portanto, há uma grande unanimidade, pelo menos no curto prazo, em relação a estas medidas. Se existe essa unanimidade, o que inicia que a primeira resposta que a população quer e que parece todos quererem é uma resposta securitária. É a reposição da ordem e da segurança mínima. É uma resposta securitária de que normalmente na América Latina, e isso aconteceu no Peru quando foi o combate ao terrorismo entre 1980 e 1992, depois tem uma ressaca, que são os abusos que as forças de segurança podem exercer com base nos princípios securitários e na legislação que os iliba dos crimes que possam cometer. Uma resposta securitária não pode ser uma licença para matar indiscriminadamente, nem para substituir o poder judicial pelas forças policiais. Portanto, normalmente vem uma ressaca na América Latina quando isso acontece, e eu creio que essa ressaca vai acabar também por chegar ao Equador. Com este alerta do nosso correspondente no Peru, Luís Novaes, sobre o risco das medidas securitárias poderem pôr em causa os direitos humanos e os pilares do Estado democrático, eu termino este episódio sobre o Equador e agradeço a quem nos acompanhou nesta viagem à América Latina, ao Equador, que é um país que desde segunda-feira, 9 de janeiro, está em estado de sítio, que é a expressão que nós usamos na Europa. Eles usam estado de guerra, em que agradeço a quem nos acompanhou nesta viagem. Relembro que no domingo, dia 14 de janeiro, tomará posse na Guatemala o presidente Bernardo Arévalo, que foi democraticamente eleito com grande surpresa dos seus opositores. Não era de todo um favorito nas sondagens. Dará posse a um governo paritário, do qual fazem parte 7 mulheres ministras, 7 homens ministros, e termino este episódio dedicado à América Latina do podcast O Mundo a Seus Pés. Para a semana estará cá a minha colega Ana França. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI.
bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.